Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre estudo dos gases, tá bom? Química 2. E aí, assuntos que a gente vai abordar aqui, tá? Variáveis de estado, equação geral, transformações gasosas, volume molar, lei de Gay-Lussac, tá? Vamos falar cada um aqui. Bora! Muito bem, vamos falar sobre gases. Primeira coisa aqui, variável de estado, tá? O que é variável de estado? Eles definem condição ou estado de uma certa massa do gás. Como assim? Olha só. Tem um gás. O que a gente pode definir sobre esse gás? A gente pode definir pressão, a gente pode ter volume desse gás e pode definir temperatura desse gás, tá bom? Isso são as variáveis de estado. É tudo que a gente conseguir definir uma certa condição ali nele, tá bom? Então, gás, quando ele fala variável de estado, você tem que lembrar desses três. Pressão, volume e temperatura, tá bom? Lembrando que a pressão pode estar em atm, milímetros de mercúrio, pascal, volume em metro cúbico, litro, ml, temperatura Celsius, Kelvin, pode estar em Fahrenheit também. Agora, atenção aqui. Pressão, geralmente, nas fórmulas que a gente for usar, vai estar em atm. O volume vai estar em litro. E a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? E na maioria das questões ele vai dar a temperatura em graus Celsius e você tem que transformar para Kelvin. Lembra? De Celsius para Kelvin soma 273, né? Então tem que lembrar disso. Ok? Muito bem. E aí, equação geral dos gases, tá bom? Que é o lance do PV/nRT, tá? Vou escrever uma coisinha aqui. Mas vai até aparecer aqui, tá? Se eu tenho uma solução PV igual a nRT, tá aparecendo aqui? Tá, né? Tá dando para ver. PV igual a nRT. Isso aqui é a lei geral dos gases. Vai aparecer aqui embaixo, tá? Como é que vai ser essa equação geral dos gases? É quando essas variáveis de estado aqui, tá vendo que a temperatura está aqui? Eu vou passar aqui para baixo, vai ficar PV sobre temperatura igual a N vezes R. N número de mols, né? Quando é que a gente vai usar essa forma da equação geral dos gases? Quando eu não tiver mudança de massa nem de mols, tá bom? É como a gente fala, um sistema fechado, tá? Isso significa o quê? Que eu não vou ter alteração de massa. Então, numa questão você fala assim, não houve alteração de massa, o sistema está fechado, você pode dizer o quê? Usar essa fórmula aí, que a gente chama também de PVT Povotor, tá? Assim. PVT Povotor. Só quando esse R aqui, né, que a gente vai falar dele, é a constante geral dos gases, é constante, e o N é o número de mols. Só que esse número de mols está dizendo o quê? Que ele não se altera. Então, isso tudo aqui vai ser constante. Só quando isso for constante, você pode fazer o PVT Povotor, tá bom? Muito bem, continuando aqui. Aí o seguinte, quando você tiver esse PVT Povotor, deixa eu mudar minha carinha aqui que eu estou tirando aqui, pronto. Muito bem, quando eu tiver esse PVT Povotor, a gente pode ter algumas transformações gasosas aqui, tá bom? Como significa isso? Se eu tiver, imagina assim, um gás. O gás está numa situação. Aí eu aumentei a temperatura dele. O que vai acontecer se eu aumentar a temperatura daqui para cá? Essa pressão será alterada e esse volume será alterado. Tá bom? Mas é o seguinte, se a pressão estiver constante, como esse caso aqui primeiro, aí não vai ser PVT Povotor. Se a pressão está constante, ela vai ser alterada? Não. Então vai ser só VT Votor, como está aqui, ó. Vai ser uma constante. E eles são diretamente proporcionais. Quando eles são diretamente proporcionais, o gráfico dela é o quê? Ela é uma retinha, tá bom? Entre volume e temperatura. É isso que eu quero que vocês enxerguem aqui, tá bom? Agora, se eu tiver mudando a temperatura, vou de novo botar aqui PVT Povotor. Agora, se for uma transformação isotérmica, significa o quê? Que a temperatura que está constante, ou seja, não houve variação de temperatura na mudança do gás. Pode variar a pressão? Pode. Pode mudar o volume? Pode. Só a temperatura que não.
Então, ó, tchau, temperatura aqui. Ficou PV, povó. Tá lendo ali P1V1, P2V2, vai ser o K. K é sempre a constante, tá bom? Nesse caso, se você olhar ali no gráfico aqui, tu vê que é um gráfico, ele é todo... Parece um gráfico meio que exponencial, tá? Ele é inversamente proporcional, tá? Decore esse gráfico assim, quando tiver esse gráfico desse jeito, você já pode afirmar que é o quê? Temperatura constante, tá? A gente chama isso na química de isoterma, né? Porque é uma transformação isotérmica, tá? E a última transformação, que é quando o volume está constante. Primeiro, a gente fez a primeira aqui, pressão constante, isobárica, né? Temperatura constante, que é isotérmica, e volume constante, que é essa transformação isocórica. Aí agora, de novo, volta de novo o PVT por Votó. O que vai mudar? O volume que está constante e o volume não alterado, né? PT Potó. Tá? E aí ficou uma proporção que nem a da primeira, né? Um sobre o outro. Então é diretamente proporcional. Se eu aumento a pressão aqui, a temperatura tem que aumentar também. Diretamente proporcional, tá bom? Era diferente daquele PV do isotérmica, que se eu aumento um, eu diminuo no outro, né? Lembra que se eu aumento a pressão, pensa no recipiente. Aumentei a pressão, eu estou diminuindo o espaço, eu estou diminuindo o volume. É inversamente proporcional, tá bom? Então só memoriza o quê? Que na transformação isobárica e isocórica é diretamente proporcional, o gráfico é uma retinha ascendente. Agora, se for isotérmica, vai ser o quê? Vai ser inversamente proporcional, vai ser esse isotérmico, essa curvinha assim. Tá bom? Muito bem, falamos de todas as transformações. Coloquei ali, ó. Deixa eu mudar minha cara aqui. Vou ficar mudando minha cara toda a aula aqui. Muito bem. E vamos para o próximo tema aqui, ó. Volume molar. Isso a gente vai fazer muita questão disso, tá? Nos exercícios que eu vou indicar daqui a pouco. Que é o tal da lei do Avogadro aqui. Que ele disse o seguinte, que em 1 mol de qualquer partícula, tipo 1 mol de molécula, 1 mol de átomos e tal, quanto vai ter de volume? Um volume fixo. Esse volume fixo vai ser 22,4 litros. Mas em qualquer condição? Não. É só na CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Tá? Então, umas questões, quando ele fala assim, o volume não sei o que lá na CNTP. Opa, lembra do 22,4 litros, tá bom? E aí, lembra nos capítulos anteriores que a gente viu que 1 mol equivale a massa molar, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas? Você pode adicionar uma quarta coluninha aí, ó. 1 mol equivale a 22,4 litros. Sempre, João, sempre que na questão ele falar de CNTP, tá bom? Então, anota isso. Questão de prova, hein? Eu tô falando. Muito bem. Agora, se não tiver na CNTP, tá? Desculpa. Na CNTP tá falando aqui, né? Temperatura tem que estar 0 graus, pressão 1 atm. Sempre, João? Sempre. Tá bom? Fora da CNTP agora, tá? Eu aumentei um pouquinho aqui para eu escrever melhor no quadro e vocês enxergarem, tá? Equação geral dos gases. Eu acabei de falar com vocês. PV igual a nRT. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui. PV igual a nRT aqui, tá? Tem que lembrar disso. A gente já falou, vocês lembram disso? Partiu V Naruto, né? A gente decora assim, né? Então, ó, o que vocês têm que saber? Pressão tem que estar em ATM, tá bom? Volume tem que estar em litro. N é o número de mols, tá bom? Esse R é a constante geral dos gases. Nessas unidades que a gente está usando é 0,082, tá? Aí aqui é ATM, litro sobre Kelvin, uma coisa assim. E mol aqui, tá? Não se preocupa com isso não vou pedir unidade disso. Tem que saber que o número é esse, é decoreba isso. Agora, temperatura tem que estar em Kelvin. Então, atenção nessa temperatura igual ao Kelvin, como eu tinha falado já no vídeo. Temperatura, eles dão normalmente a temperatura em Celsius para você ter que lembrar de passar para Kelvin,
tá bom? Agora, é o seguinte, anota isso aqui. PV-NRT, tá? Só que é o seguinte, esse N aqui, que é o número de mols, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima, ó. A massa molar de um elemento, ele é a massa dele sobre o número de mols, tá bom? Então, se você... Aqui é um Nzinho, tá? Se você mexer aqui, passar o N para cá e a massa molar para cá, número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, você pode substituir esse N aqui por massa sobre massa molar, tá bom? Então, você viu aqui que eu botei uma seta aqui, ó. Esse N virou massa sobre massa molar. Por quê? Vai ter questão de gases que ele vai te dar uma massa lá de um elemento, aí você calcula a massa molar e você joga direto nessa forma. Então, eu aconselho você decorar o partido V Naruto, mas também memorizar essa aqui, ó. Essa fórmula aqui embaixo, aqui da direita aqui, embaixo de mim aqui, né? Tá bom? Então fica de olho nisso. Continuar. Então tá aqui, ó. Volume molar. Se ele falar na CNTP, já joga que 1 mol equivale a 22,4 litros. Se ele não falar de CNTP, começar a falar de temperatura, essas coisas, você tem que usar o tal do Clapeyron, que é a equação geral dos gases, PV-NRT partiu V Naruto, tá bom? Tem mais alguma coisa? Acho que tem mais uma coisinha aqui, que é a lei de Gay-Lussac. Tá. Lei de Gay-Lussac é simples, tá? Ele diz o quê? Deixa eu agora diminuir minha cara. Acho que eu consigo fazer aqui. Isso, diminuir minha cara, para alegria de vocês. O volume dos gases envolvidos em uma reação obedecem uma relação de números inteiros simples. Mas olha só, isso é uma relação. Olha só, relação aqui, 1N2 com 3H2, 2NH3. Isso é uma reação química normal, não é? Esse 1 aqui, a gente pode falar que tem um volume para 3 volumes, formando 2 volumes. Lei de Gay-Lussac diz que eu posso fazer isso, tá bom? Ele provou isso, que essa proporção dos volumes obedece à proporção da reação química, tá? Nesse caso aqui, você tinha um volume de N2 com 3 volumes de H2, ou seja, você tem 4 de volume, né? E aí formou só 2 volumes, ou seja, o volume aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Quando a gente diminui o volume do gás, se você está diminuindo o volume, você não está aumentando a pressão, você está comprimindo, você está contraindo o volume, tá? Então é uma contração. Se fosse o contrário, se o volume estivesse aumentando, eu estaria expandindo, seria uma expansão, tá bom? Basicamente é isso. Lei de Gay-Lussac, os gases numa reação obedecem, tá bom? Fim de apresentação. Veja os exercícios aqui que eu estou indicando. Eu acho que eu vou fazer nesse mesmo vídeo, tá bom? Os exercícios, ok? Um abraço a todos, valeu. Primeiro ano, então vamos começar então aqui os exercícios, tá? Questão 1, tá? Tá falando o seguinte, contendo 1 litro de gás hélio, um balão de borracha foi solto em uma praia a 27 graus Celsius e 1 atm. Então, soltou um balãozinho com gás hélio, né? Aí tá com essa temperatura, 27 graus Celsius, esse volume 1 litro e essa pressão atm. Só que esse balão vai subir, né? Ele vai ganhando altitude. Então, ele quer o volume do balão, esse volume vai mudar quando eu tenho quando ele subiu, pressão foi para 0,8, temperatura diminuiu, né? E aí ele quer saber qual vai ser esse novo volume, tá? A princípio, não tem transformação isotérmica, isocórica ou adiabática ou isobárica aqui, tá? Não tem variação, não tem pressão ficando constante, temperatura ficando constante, né? Ou seja, você vai fazer, o que está constante aqui? A quantidade de mols, a quantidade de massa que tem dentro do balão. Isso não está falando assim, o balão está furado, está vazando gás. Não. Você tem um balão ali, já tem gás. Aquele gás continua com aquela massa e com aquele número de mols. Só que o que está acontecendo? Está variando os outros parâmetros, né? Quando isso acontece, você vai fazer o PVT overtop. Tá bom? Então, ó, pressão 1 inicial, né? Temperatura, volume 1.
Atenção com a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Lembra disso? Então, aqui está 27 graus. A temperatura vai ser 27 mais 273. Você tem que somar 273 na temperatura do Celsius para ser Kelvin, que dá 300. Então aqui, ó, 300 graus Celsius aqui. Pressão final. Ele falou aqui, 0,8. Volume final é o que eu quero saber. E a temperatura final é 17. Soma 273 vai dar 290. Né? Ok? Armei a conta. Agora é só matemática. Tá bom? Vamos fazer. Vamos apagar aqui rapidinho. Vou fazer aqui. Como é que fica isso aqui? Ó? Vai ficar 1 sobre 30, 1 sobre 300, 0,8 V0 sobre 290, né? Multiplica cruzado, tá? Vai ficar 0,8 vezes 300 vezes o V0, 290 vezes 1, tá 290, né? Gente, contas de química, até de física, tá? Arma, sempre isola o que você quer, depois faz a conta de uma vez só. Até porque nas minhas provas eu libero a calculadora, tá? Então é mais fácil você o quê? Armar tudinho e no final você faz tudo na calculadora, tá? Então aqui, ó, 0,8 vezes 300. Tá bom? Vou fazer aqui na mão, vai, 290 aqui, 300 vezes 0,8 tá 240, tá? Depois tenta chegar aí disso aí. Posso cortar aqui, fica 29 sobre 24. 29 sobre 24 deve dar 1, alguma coisa, né? 1 sobre o 5, chamo 0. 48 é 2 sobre o 2. 1,20, alguma coisa assim, né? Então tá aproximadamente 1,2 litros. Faz sentido, né? O volume de pressão aumentou, né? Não, a pressão diminuiu, a pressão diminui, o volume aumenta geralmente, tá? Mas também dependeria da temperatura. Mas nesse caso foi de boa, né? 1,2 litros aproximadamente a questão. Vamos para a próxima. Muito bem, questão 4. Questão 4 está falando o seguinte: uma amostra de gás encontra-se em um recipiente fechado e indeformável. Atenção com isso. Fechado e indeformável. É isso que ele está falando? Indeformável. Isso aí. Indeformável, né? Nossa, João, português não é contigo, não. Cadê? Indeformável. Muito bem. Primeira coisa, fechado significa que não alterou massa. E se não alterou massa, também não alterou o quê? Mol, né? Mol corresponde a uma massa. Tá? Indeformável significa que o volume dele não altera. Não altera, o volume é constante. Eu posso jogar pressão, aumentar a temperatura, que o volume continua lá fixo, bonitinho. Ele não aumenta. Agora é o seguinte, como ele não alterou massa e mol, é o PVT por Votor. Sempre que acontecer isso, PVT por Votor. Só que tem um detalhe, os volumes não se alteram, ou seja, volume 1 é igual ao volume 0, que o V é igual ao Vó. Então, ó, não entra, só fica aqui, PT por Votor. Tá bom? Vamos pegar aqui as coisas que ele tá me dando aí. Aí ele fala que ele conta esse recipiente fechado indeformável, aí a 73 graus Celsius, então vamos botar aqui, ó, menos 73 graus Celsius, pressão inicial. Não, peraí, pressão não, temperatura inicial. Pressão inicial, 600 milímetros de mercúrio. Tá bom? Aí ele quer que a temperatura vá para 77 graus Celsius. Aí ele quer saber a pressão aqui, né? Muito bem. Vamos relembrar algumas coisinhas aqui.
Nessa forma, tanto do PVNRT quanto do PT-Potó e tudo, você pode botar a pressão... No PVNRT é diferente, tá? Mas no PVT-Potó, a pressão pode estar em milímetros de mercúrio, não tem problema, tá? Não tem. Se você usar milímetros de mercúrio aqui, você pode usar aqui também. No PVNRT, como a gente usa 0,082 sempre, a pressão tem que estar em ATM, tá? Mas como eu estou comparando um com o outro aqui, dá. Agora, a temperatura não pode estar em Celsius. Porque do milímetro, quando a gente vai de ATM para milímetro de mercúrio, a gente multiplica. Se você está multiplicando de um lado e está multiplicando no outro, tá ok. Não vai alterar. Agora, na temperatura, você está somando. E você não pode fazer isso, tá? Então, matematicamente, você não pode usar em nenhuma hipótese temperatura em graus Celsius, tá? Em nenhuma fórmula de lei de gases. Então, temperatura sim. Você vai passar para Kelvin, você vai somar o que aqui? 273, né? Se você somar aqui 273 com menos 73, dá 200 Kelvin, né? E se você somar aqui 273 ali no 277, no 77, vai dar quanto? Agora deu 1. 3 ali, 350 Kelvin, né? 350 Kelvin. Isso aí. Tá bom? Agora é só fazer a continha. Vamos arrumar a continha aqui pro lado aqui, ó. Pressão inicial 600. Temperatura inicial 200. Aqui, pressão final não tem. Temperatura aqui 350. Tá bom? Multiplicar cruzado. Ah, mas João, eu quero cortar. Então corta, ué. Isso aqui não vai dar 3 sobre 1. Você queria só cortar os zeros, né? Já cortei mais coisa. Tá? Então você vai multiplicar cruzado. Pressão vezes 1 é pressão. 350 vezes 3, né? 350 vezes 3 dá 1050. 1050 milímetros de mercúrio. Ele está pedindo a pressão em alguma unidade específica? Não. Então deixe milímetros de mercúrio, tá? Se tivesse que passar para ATM, você tinha que fazer uma regrinha de 3. Um ATM, 760 milímetros de mercúrio. X ATM. Esse valor que você achou, você acharia um valor em ATM. Isso aí deve dar 1, alguma coisa, quase 1,5 ATM, tá? Encerrado, vamos para a próxima. Bem, questão 6. Questão 6 ele está falando assim. Recentemente, 3 brasileiros atingiram o cume do Monte Everest. Todos usavam um suprimento extra de oxigênio. Se durante a escalada um deles tivesse enchido um balão flexível com certa quantidade de O2, aí vamos lá. Aí é uma temperatura de menos 48 graus Celsius, só que ele já deu em Kelvin ali, né? Tá assim, menos 48 graus Celsius, parênteses 225 Kelvin. Agradeça o cara da prova, o cara da questão, né? Aí numa pressão, cadê? 30 quilopascal. Tá, deixa isso quieto. E o balão atingiu o quê? Atingisse um volume de 2,5. Tá bom. 2,5 litros. Ah, tá. E o balão atingiu o volume tal. O volume do mesmo balão contendo a mesma quantidade de oxigênio. Ou seja, de novo, não teve variação de massa. Tá? Então, de novo, PVT-Potó. Tá? Próximo nível do mar, a 100 kPa. Então, agora a pressão passou para 100 kPa. Pressão passou para 100 kPa. Ele quer o volume, né? E a temperatura foi para 300 kPa. O que vai acontecer com esse voluminho aí? Tá? De novo, PVT-Potó. Aí vamos lá, pressãozinha aqui, 30. Ah, tá em quilopascal, então você pode deixar, tá? Se fosse PVNRT, você teria que passar tudo para TM aqui na pressão, tá? Muito bem, então aqui seria 30. Volume 2,5. Temperatura 225. Pressãozinha aqui 100. Voluminho não sei. Temperatura 300. Tá bom? Fazer conta. Vamos apagar agora aqui na armação, né? Já vi para armar. Fazer a conta. Vamos lá, ó. 30 vezes 2,5
dá 75. Faz essa conta aí. Por quê? Esse zero vai cortar com a vírgula, 25 vezes 3 dá 75. Então é 75 sobre 225. Vou cortar esses dois zerinhos daqui do 100 com 300, né? Então vai ficar volume sobre 3. Tá bom? 75 sobre 225 daria para você simplificar se você quiser. Ou não, vou fazer a conta agora. Vai ser 225V, né? Multiplicar cruzado. 75 vezes 3. 75 vezes 3 dá, 225. Dividindo 225 por 225. É exatamente o quê? 1 litro. Matamos a questão. Tem opção, né? Tem letra B de bola. Tranquilo? Vamos para a próxima. Muito bem, vamos lá. A questão 10 vou fazer aqui na tela mesmo, tá? Da questão. Por quê? É uma questão mais teórica, tá? Tá falando assim, transformações gasosas são fenômenos importantes na produção de diversas substâncias, no funcionamento de motores, até na geração de energia. Para usufruir de forma satisfatória, é preciso analisar corretamente os gráficos representativos dessa transformação. O gráfico abaixo apresenta um processo cíclico que é submetido a um gás ideal. Como assim um processo cíclico, João? Olha aqui, ó. Você está na etapa 1. Da etapa 1 ele veio para 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1 e está voltando, né? Está fechando um ciclo. Tá? É só isso. Você tem que já considerar o quê? Que o gráfico é temperatura por volume. Tá bom? Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Acho que dá, né? Cadê? Volume, temperatura. Primeira parte, ele está vindo daqui para cá, né? Está na horizontal. Se está na horizontal, não está variando quem? O volume, né? Porque se o volume aqui, sei lá, é 10, vai continuar 10 aqui sempre. Significa o quê? Que se não tem variação de volume é constante, então isso é isocórica ou isovolumétrica, né? Nesse caso da questão está isovolumétrica, tá? Mas você tem que saber que também pode ser chamado de isocórica. Tá? Os dois nomezinhos. Muito bem. Do 2 para o 3. Do 2 para o 3, ele está fazendo isso aqui, ó. Está subindo. A temperatura que não está variando agora, né? Se a temperatura que não está variando, é uma transformação que? Isotérmica. Já dá para matar já? Isovolumétrica ali na primeira. Não, tem B, C e E é isovolumétrica. Isotérmica só tem na C, né? Ou seja, aí a última está variando tanto a temperatura quanto o volume. Ou seja, deve ser a pressão mesmo, tá? Isobárica a última. Quando varia os dois. E você vê, ó, volume e temperatura está numa reta assim, né? Diretamente proporcional. Vê lá na teoria que eu coloquei isso. Então, na transformação isobárica acontece isso. Volume e temperatura são diretamente proporcionais e são representados de uma retinha assim. Tá bom? Então a resposta é letra C. Tá bom? É só análise de gráfico. Vamos para a próxima. Questão 14. Questão 14 é a última questão que a gente aqui vai fazer do vídeo. Como sempre, a última tem que ser mais difícil, né? Então vamos embora. Vou fazer aqui, ó. Em uma festa você tem 2 balões. 2 balões foram preenchidos com diferentes gases ideais, A e B. Tá. Vou botar aqui balão A. Balão B. Tá. O que ele está falando aí? Sabe-se que a pressão A é 2 vezes a pressão B. Tá, vamos botar aqui. Pressão A igual a 2 vezes pressão B. Temperatura A é 5 vezes a temperatura B. E NA igual a 4NB. Tá, nem precisei fazer esse esquema aqui, mas tudo bem. E que o volume ocupado pelo A é igual a 5 litros. Tá, o volume A é 5 litros. E ele quer na questão o volume B em ml. Em ml, tá bom? Cara, questão difícil, hein? Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó. Você vai ter que partir disso aqui, ó. Só que para partir disso, eu tenho que isolar o N na forma do PV-NRT. Né? Partiu o Naruto. Se você quiser isolar o N
O RT vai passar para cá dividindo, né? Porque está multiplicando. Vai ficar N igual a PV sobre RT. Guarda isso, eu vou colocar ele aqui, ó. PV sobre RT. Tá bom? Deixa ele aqui quieto. Muito bem. Visto isso, você vai partir disso aqui, como eu tinha falado. Vai ser NA igual a 4NB. NA, você vai substituir por tudo isso aí, vai ficar PA, VA sobre R. O R é constante, né? Não tem RA, RB. É o mesmo valor para todo mundo. E o TA. E aqui é 4 vezes PB. Cadê PB? VB. R. TB. Foi que eu fiz? Show dos cortes ainda, daqui a pouquinho, hein? Tá? Eu já poderia cortar o R, mas primeiro eu vou fazer uma outra coisa aqui, tá? A pressão A vale quanto? A pressão A não vale 2 PB? Então você vai substituir aqui por 2 PB. Volume A, cadê o volume A? É 5, né? Vamos substituir aqui por 5. Tá bom? R deixa quieto. TA vale 5 TB, não é? Substituir aqui. Agora dá para fazer muitos cortes aqui. Por quê? Se tem R e R desse lado, eu posso cortar, tá? É como se fosse uma coisa assim, ó. 5 sobre 10, x sobre 10. Tchau, 10. Que tá igual, né? Mesma coisa aqui. E só pode fazer isso se estiver multiplicando, tá, gente? Então, ó. Tchau pro R. Tem TB aqui nos dois. Tchau, TB. Tem PB aqui. Tchau, PB. Foi? Vamos apagar aqui agora. Lembrando, eu vou botar só aqui em cima que ele quer o volume B em ml, né? Muito bem, então vai ficar aqui. Eu posso cortar esse 5 com 5, né? Posso cortar, né? 5. Assim, vai ficar 2 vezes 5, 10. E aqui vai ficar sobre 5. Eu vou cortar depois. E aqui vai ficar 4VB, só isso. Como 10 sobre 5 é 2, 4VB, VB vai ser 2 quartos, né? 2 quartos é 1 sobre 2, que é meio litro, né? Meio litro. Por que eu botei litro? Porque o volume aqui estava em litro. Tá? Como ele quer em ml, tem que multiplicar por 1000. Por 1000 é 500 ml. E aí a gente matou a questão. Resposta 500 ml tem ali na letra A. E tem na questão... Aí você tem que prestar atenção nesse tipo de questão de vestibular. Na questão tem a opção letra A, é meio. Imagina, fez toda essa conta, achou meio, viu na opção, caraca, acertei. Acertou nada. Errou, tá? Tem que prestar atenção nesse finalzinho, tá? Aula encerrada, gente. Qualquer dúvida, manda perguntar pelo Classroom ou no plantão, tá bom? Um abraço para todo mundo, se cuidem. Valeu.